Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, você que está aí do outro lado da telinha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu vou fazer a correção da questão M05 que caiu na prova da segunda etapa da FUVEST 2021. E os temas que a gente vai abordar nessa videoaula são geometria, incluindo área e perímetro, e trigonometria no círculo, ok? A questão número 5 propõe o seguinte: o perímetro de uma figura plana é o comprimento do seu contorno. O diâmetro de uma figura plana é a maior distância entre dois pontos do contorno dessa figura. Calcule a razão entre o perímetro e o diâmetro em cada uma das figuras planas nos casos a seguir. Então, a primeira proposta é a seguinte: um retângulo com lados de medidas 3 e 4. Então, vamos desenhar aqui esse retângulo. Altura 3 e comprimento 4. E para calcular o perímetro, basta a gente somar todos os lados aí, somar esse 4 com esse 3, também aqui nesse outro lado tem 3, aqui tem 4, a gente vai somá-los também. 4 e 3, 7, 4, 11 e 3, 14. 14 é o perímetro dessa figura. Agora vamos caçar o diâmetro. O diâmetro de uma figura plana é a maior distância entre dois pontos, então é essa diagonal. E a gente olhando aqui, a gente percebe que isso é um triângulo retângulo, e quando tem triângulo retângulo, a gente pode usar o tão útil Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, aqui no caso o diâmetro, tem que ser igual ao quadrado dos catetinhos. O quadrado de 4, o quadrado de 3. 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 9 mais 16, 25. Como radiciação anula a potenciação, o D ficou limpinho aqui, valendo 5. Então, eu sei que o diâmetro vale 5. Como é para a gente fazer a razão entre o perímetro e o diâmetro? O perímetro está aqui, que é 14, então a razão vai ser 14 sobre o diâmetro, que é 5. Simples assim. Fácil, extremamente fácil. É muito fácil, né? E a letra B propõe que a gente calcule a razão entre o perímetro e o diâmetro no triângulo obtusângulo ABC mostrado na figura 1. A figura 1 está aqui, ó. Então eu preciso saber qual é o perímetro. Eu vou somar todos os lados desse triângulo, aqui tem L. Agora, quanto que vale esse lado? Quanto que vale essa hipotenusa em verde aqui desse triângulo isósceles? Basta eu aplicar novamente o tão importante Teorema de Pitágoras, que eu acho. Vou chamar esse lado aí de CB ou BC, né? BC ao quadrado é igual L ao quadrado, que é um dos lados, mais L ao quadrado, que é o outro lado. Então, BC ao quadrado é igual 2Ls ao quadrado. E esses 2Ls ao quadrado, quando eu extrair a raiz quadrada em ambos os lados, porque radiciação anula potenciação, eu acho que BC é igual raiz de 2 que multiplica L, porque L é ao quadrado, extraindo a raiz fica L só. 2 não tem raiz exata, é irracional, continua. Raiz quadrada de 2 que multiplica L. Vou lá e coloco mais esse valor que eu achei. Agora só me falta a hipotenusa, o lado maior desse triângulo. Então eu crio um triângulo retângulo aí, olha. Eu digo que AB, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual 2 vezes L ao quadrado. Por quê? Porque aqui tem um L, aqui tem outro, juntando dá 2, eleva esse lado ao quadrado e elevo esse lado L ao quadrado. Isso dá 4L2, porque 2 ao quadrado dá 4 e L ao quadrado é L2 mesmo, mais L2. 4L2 mais L2, 5L2. Radiciação anula potenciação, AB é igual. 5 não tem raiz exata, então fica a raiz de 5 que multiplica L. L ao quadrado, a gente extrai a raiz, fica L só. Eu vou colocar o L em evidência, porque tem L aqui, tem L aqui, tem L aqui, então vai ficar L dividido por L, 1. Raiz de 2L dividido por L, raiz de 2. Raiz de 5L dividido por L, sobra só raiz de 5. E isso vai ser dividido pelo diâmetro, que é quanto? Onde está o diâmetro dessa figura? Como diz que o diâmetro é a maior distância entre dois pontos do contorno, posso pegar o ponto A e o ponto B e dizer que a distância aqui, como foi encontrado, vai a dica. Aqui a gente sempre explica e não complica, fica esperto e siga a dica, simplifica e simplifica. A gente simplifica e simplifica.
ficando assim, razão igual a 1 mais raiz de 2 mais raiz de 5 sobre raiz de 5. Não pediu para racionalizar o denominador, para tirar essa raiz daí, mas eu vou fazer só para que você saiba como é feito no caso de você não saber. Eu creio que você sabe, né? Basta multiplicar numerador e denominador por raiz de 5. Uma vez raiz de 5, raiz de 5. Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que é 5. No denominador, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que é 5. E assim está determinada a razão, né, entre o perímetro e o diâmetro dessa figura 1. A letra C pede a razão entre o perímetro e o diâmetro da região colorida dentro do círculo de raio R mostrado na figura 2, que é esse bonitão aqui. Então, primeiro eu preciso caçar o perímetro. Eu vou caçar o perímetro começando por essa área circular e por esse arco. Como que se acha perímetro de um círculo? C é igual a 2πr. Mas veja que esse círculo não está completo. Aqui tem 120 graus, aqui também tem 120, aqui também tem 120 e aqui também tem 120. Ele está dividido em 3 partes iguais. Se um círculo completo dá 360 e aqui o círculo abrangiu 2 partes de 3, porque nós temos aqui 3 partes, 1, 2, 3, e o círculo abrange 2, então é 2/3 disso aí. 2/3 de 2πr, que vai dar o quê? 4πr sobre 3, né? 2 vezes 2, 4. Ainda tenho que calcular esse segmento de reta que eu destaquei em verde. Como que eu faço para calcular? É certo que se aqui é 120 e uma semicircunferência, metade de uma circunferência é 180, que falta 60 graus para completar os 180. Então agora eu sei que eu tenho um triângulo retângulo aqui e que tem um ângulo nele que é de 60 graus. Eu posso apelar para a trigonometria no círculo. Eu sei que nesse triângulo aqui, esse cateto é o cateto oposto a esse ângulo amarelinho e esse R é a dona hipotenusa. Então, se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu uso o seno. Seno desse ângulo aí é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Mas esse ângulo aí mede 60 graus. Qual é o seno de 60 graus? Eu tenho até uma musiquinha que facilita a memorização para a composição dessa tabelinha. Ouça aí. Venham todos aprender de um ângulo diferente, o seno e o cosseno e também a tangente e os ângulos notáveis. Vamos memorizar de uma forma prática, você vai precisar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3. Então, a tabelinha é essa. Verificando na tabelinha que o seno do ângulo de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, que é cateto oposto, que eu não sei quanto que é, vou chamar de A, sobre hipotenusa, que é R. Aqui multiplicando em cruz, 2 vezes A, 2A, R raiz de 3, ou raiz de 3R. Isolando A, ele é igual a raiz de 3R sobre 2. Esse é o valor de uma dessas partezinhas. Como são duas, eu multiplico por 2. Isso me dá o direito de simplificar para simplificar. A é igual a raiz de 3R's. Então, eu vou agora somar isso ao perímetro. O perímetro é a parte azul, que é o arco, mais a parte verde, que são esses dois segmentos de reta, ou esse segmento de reta. Encontrando o menor múltiplo comum aí, eu já vou fazer a razão, pegando isso aqui e tirar do mínimo. O mínimo é 3, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 3 por 3, 1, multiplicado por 4. 4 mesmo, 4πr. 3 por 1, que está aqui invisível, fantasminha. 3 multiplicado por raiz de 3R, 3 raiz de 3R. Isso precisa ser dividido pelo diâmetro. Quanto que é o diâmetro aqui? Diâmetro é a maior distância, então você pega um raio, outro raio, 2 raios é o diâmetro, então eu vou dividir pelo diâmetro.
divisão de frações, a gente multiplica cruzado. Esse pelo denominador continua igual estava, mas eu vou pôr o R em evidência, porque tem R aqui e R aqui. 4πr dividido por R, 4π. 3 raiz de 3R dividido por R, sobra 3 raiz de 3. Multiplicando em cruz, 3 vezes 2R, 6Rs. Quando a gente simplifica, corta esse. Com esse, sobra o quê? 4π mais raiz de 3 sobre 6. Essa é a razão. E assim eu encerro essa videoaula te convidando para assistir a próxima. Basta clicar no canto superior direito. Que bom que você assistiu essa videoaula até aqui, espero que você tenha gostado e te convido a se inscrever aí no canal Matemática Simples e Prática para a gente continuar compartilhando conhecimentos matemáticos. E não se esqueça, o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo. Conhecimento ninguém lhe toma e vai lhe ser muito útil com certeza. Sucesso em seus estudos! A você, meu aluno querido, meu querido amigo, eu quero falar. Acredite sempre no futuro e o caminho seguro é você estudar. Se você estudar direitinho, lhe abre caminhos, você vencerá. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar. Por isso é que eu lhe digo, pode contar comigo, vou lhe ajudar.